O sucesso, com certeza, é uma coisa que muita gente almeja, mas não é todo mundo que consegue, né? Isso leva tempo, às vezes tempo até demais, porque existem vários artistas que só ficaram conhecidos depois que eles nos deixaram. E uns que você nem pensa. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente fala em artista, principalmente a gente vai falar, sei lá, um pintor, já vem uns nomes que vem na nossa cabeça, né? Por exemplo, um deles é o Vincent van Gogh, aquele cara que tava com a orelha cortada, que você já deve ter estudado na escola em algum momento, né? Um dos maiores pintores da história. Pena que ele não soube disso. Para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado. Seu comando das cores, o mais magnífico. Ele nasceu na Holanda em 1853, só que ele faleceu muito novo, aos 37 anos de idade. Mas, nesse meio tempo, desenhava e pintava pra caramba, porque ele produziu mais ou menos 2000 obras, sendo que Noite Estrelada e Os Girassóis são as mais famosas. Eu não sei os nomes de nada também, gente, mas você já viu em algum lugar, seja um pano de prato, seja uma coberta, alguma coisa assim, você já viu essa estampa aí. Mas só que o que pouca gente sabe é que ele viveu uma vida muito conturbada. E segundo os estudiosos, ele sofreu algumas condições, por exemplo, depressão, esquizofrenia, epilepsia, mas não tem uma convenção, né? O fato é que ele tinha momentos muito estáveis e bem instáveis na vida dele. E também tem algumas histórias que contam, né, que ele teria cortado a orelha dele com uma navalha. Mas algumas pessoas falam que na verdade isso foi um acidente. Mas também não tem um consenso sobre a morte dele, porque na verdade ele foi baleado na costela. Mas tem gente que fala que foi ele mesmo, tem gente que fala que não, que foi uma bala perdida, é aquelas histórias que o povo conta. Mas o fato é, ele morreu pouco conhecido e na pobreza. E depois que ele faleceu, né, o irmão dele, que chamava Theo, começou a promover a arte dele, né, mostrando para uns lugares e tal. Durou isso 6 meses, até que ele também bateu as caçuletas, né, mas a família também não tá com sorte. Mas a cunhada continuou com a exposição lá e não aconteceu nada com ela, ainda bem, né? Mas ela começou a mostrar umas cartas sobre da comunicação dele com a família e essa história familiar começou a trazer um pouco do interesse das pessoas, porque o povo é o quê? Fofoqueiro. E foi só depois da morte dele que as obras dele começaram a ser expostas naqueles lugares mais chique da Europa, sabe? E para uns leilões com aqueles valores altos, né, entre 1890 e 1900. E aí seguiam as exposições no mundo inteiro, ajudando a aumentar a fama dele. Em 2021, um quadro dele que chama Fardos de Trigo foi leiloado por 31 milhões de euros, que foi o valor mais alto sobre a obra de um artista. E pela fama que ele ganhou no século XX, ele acabou se tornando o maior nome do expressionismo. E por isso que a gente estuda a história do Van Gogh até hoje. Mas ele mesmo nem viu. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Uma coisa que sempre acontecia na escola, que as professoras, os professores obrigavam a gente a ler uns livros, né? Eu odiava. Nossa, eu odeio ler, gente. É chato pra caramba, eu não gosto de ler por diversão. E talvez um nome que você tenha ouvido falar bastante foi A Baleia Moby Dick. Você já ouviu falar? Pois é, eu nunca vi alguém que leu, né? Falar assim, já li, nunca apareceu. E o escritor dessa obra é o Herman Melville, que nasceu em 1819, mas nunca chegou nem perto de ser famoso, da obra dele de ser conhecida quando ele estava vivo. É só depois que ele morreu mesmo. Então, ele era americano e ele escreveu umas 2 obras de início lá que até que começaram a vender bem, sabe? Deram um certo conforto financeiro pra ele lá, e falaram assim, pô, eu posso comprar uma pizzinha, posso comprar uns gananá pra eu tomar. Só que o problema é que, sabe quando aquela banda de um sucesso só que o dinheiro vai acabando e a pessoa vai meio que, tá ficando sem, né? Então meio que chegou um período que ele já tava assim, tinha acabado tudo, ele tava já passando sufoco. E também voltou pro ostracismo, ficou desconhecido. Tanto que a primeira vez que Moby Dick foi lançado, em 1852, o livro foi um fracasso de vendas, fazendo com que ele perdesse uns
os contratos com as editoras e ficasse 40 anos no fracasso. E foi só lá em 1920 que o pessoal começou a reler aqueles negócios, falou assim, até que esse livro é bom e tal. Começou a dar nota e falou assim, isso aqui é um clássico culto do céu, sabe? Depois os jornais começaram a falar bem do livro dele e ele foi relançado e dessa vez ele foi um grande sucesso de vendas. Tanto é que virou desenho pela Hanna-Barbera lá em 1967, que era o desenho Moby Dick. A partir daí, do sucesso do desenho, ele virou um grande clássico da literatura mundial. E você, já ouviu falar em Anne Frank? Esse nome te lembra alguma coisa? Porque é uma história bem interessante. Ela foi uma das milhares de crianças judias perseguidas pelo regime nazista. E enquanto ela se escondia numa casa de uma família, né, ela escreveu num diário os seus medos, as coisas que aconteciam com ela. E também aquela esperança para um futuro melhor. Mas o que acontece é que ela foi encontrada e não escapou do regime nazista. Mas o diário foi guardado por uma pessoa que ajudou ela e a família dela a se esconderem, sendo publicado em 1955 e traduzido para mais de 70 idiomas e vendido mais de 35 milhões de cópias no mundo inteiro, 16 milhões só aqui no Brasil, fazendo com que a Anne Frank ficasse mundialmente famosa depois da morte dela em 1945. Eu não consigo imaginar viver como você, ou a senhora Vandam, ou todas as mulheres que serão esquecidas. Outro rapaz que todo mundo escuta, mas não sabe de quem que é, mas já, sabe quando você escuta a música e já sabe a música de cor salteado, mas não sabe quem que faz? É o Johann Sebastian Bach. É um cara que fazia música clássica, tem umas músicas que você fala assim, eu não gosto de música clássica. Mas você já ouviu tudo, você só não sabe que é ele. Ele nasceu em 1685, durante o Sacro Império Romano Germânico. E desde pequeno ele já estudava música e já compunha. Aqueles pequenos gênios, né? Que ele tocava na igreja, uma coisa comum, né? Dar um ritmo na missa lá e tal. Só que o que aconteceu? Nessa época estava começando o Iluminismo. E o Iluminismo, ele vinha muito mais pela razão. As pessoas queriam tirar aquela ideia só da religião, do místico e tal, e dar explicação para as coisas. O que fez com que essa coisa de música na igreja acabasse caindo em desuso, né? Fosse meio que brega. Considerado brega, né? A ponto dele se afastar da composição musical. E ele também foi perdendo a visão, né? E a esposa dele que foi ajudando ele a escrever as partituras de tudo que ele tocava. Ou seja, o menino tinha tudo para dar errado. Quando ele morreu em 1750, com 65 anos, ele era até conhecido um pouco na Alemanha, nos entornos ali, sabe? Mas como pianista e não como compositor. E aos poucos a história dele acabou caindo no esquecimento. Foi só no século seguinte, no século XIX, que outros músicos começaram a tocar as obras compostas pelo Bach, inclusive aquelas da época religiosa, né? Daí umas partituras que nunca tinham visto a luz do dia começaram a ser achadas e os pianistas começaram a tocar as composições dele, até que a coisa escalou de uma forma que ele ficou super famoso. No século XX, teve uma composição dele que se chama Toccata en Fuge em Ré menor. Foi uma música que ficou bem conhecida por associação nos filmes de terror, que com certeza você já ouviu. E sabe onde você ouviu o Bach? Em Castlevania 4 de 1991. E hoje ele está eternizado entre os grandes nomes da música clássica dos compositores, junto com Wagner, Beethoven e Mozart. E ele nem sabia disso. Vou te falar um nome aqui. Vamos ver se você sabe que esse cara é famoso. Israel, tem que colar o resto. Kamakawiwo'ole. Que é o que é esse cara? Ninguém sabe. Se eu falar isso, ninguém sabe quem que é. Mas se eu falar que é aquele havaiano, né, mais gordinho, que toca
over the rainbow. Você sabe quem que é, né? Todo mundo já viu esse vídeo, todo mundo compartilhou lá no início das redes sociais, ficava tocando, nossa, esse cara é uma beleza. Virou um viral da internet esse cara tocando. O Israel nasceu na capital do Havaí, que é a Honolulu, em 1959. E quando ele era jovem, ele começou um grupo musical que fez um certo sucesso por lá. Os Macarra Sons, que fizeram mais de 21 álbuns. Mas em 93 ele resolveu fazer carreira solo e deu certo por lá também, sendo que o álbum Facing Future de 1993 até hoje é o álbum havaiano mais vendido da história, muito por causa das versões de Somewhere Over the Rainbow e What a Wonderful World. Essa é a minha versão de What a Wonderful World. Ele toca no ukulele, sabe aquele negócio, aquele violãozinho assim? É o ukulele que aqui tem chama. Então, pra gente ser justo, ele até que aproveitou um pouquinho do sucesso disso, sabe? Mas não por muito tempo, porque ele morreu muito jovem, com 38 anos, em decorrência da obesidade, porque ele teve umas complicações respiratórias por causa disso. E em 2001 teve o primeiro álbum póstumo dele, né? E também alguns filmes usaram a música, que ajudou a popularizar ela algumas vezes. Um deles era Encontrando Forrester e o outro era aquele filme do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez. I now pronounce you man and wife. Aí o mundo inteiro se interessou pela música dele e tal, só que é engraçado que é um viral que vai e volta, porque depois, na época da internet mesmo, mas, né, que começou de fato, esse vídeo viralizou pra tudo quanto é lado. Inclusive, eu achava que era uma coisa mais recente, né, mas, infelizmente, o Israel nos deixou em 1997, sem ver que ele tinha mais de 1 zilhão de visualizações a música dele. Era muito talentoso o rapaz. Custa tanto a fazer uns negócios direito, né? Para o pessoal só dar valor depois que a gente foi embora. É complicado, a gente não pega os louros da vitória no tempo certo. Bom, mas tem vários outros exemplos e se você deixar um joinha para mostrar que gostou do vídeo, eu vou considerar fazer uma parte 2, que eu achei bem interessante o tema, tá? Eu até separei uns negócios aqui que vocês vão gostar. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!